Olá, querido, olá, querida, graça e paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos juntos aqui, uma satisfação tê-los aqui no canal. Então, desde já, gostaria de convidar você a se inscrever no canal, esse botãozinho aí, inscrever-se, se inscreva. Também depois clique no sininho, marque para que você possa receber todas as nossas notificações de todos os vídeos que nós gravarmos aqui, tá bom? O objetivo do nosso canal é abençoar a sua vida. O objetivo desse estudo que nós estamos colocando aqui é para que você seja edificado no Senhor Jesus. Amém? Bom, no dia de hoje nós vamos estar falando a respeito das maravilhas de Deus. As maravilhas que Deus opera através de nós, servos dele. Amém? Então o título do nosso estudo de hoje chama-se Vivendo as Maravilhas de Deus. E para a gente já se adiantar e não tornar o vídeo muito longo, né, eu já gostaria de ler para você aqui, de relatar para você o que significa então maravilha. Né? Vamos ao significado desse termo. Maravilha é aquilo que é capaz de despertar grande admiração, prodígio, assombro. O que chama a atenção ou se destaca por seus feitos grandiosos, por sua beleza, perfeição, excelência. Também pode ser fascínio, encanto causados em alguém, assombro. Queridos, maravilhas são coisas extraordinárias que Deus pode realizar, que Deus pode executar através do seu poder, utilizando pessoas, utilizando servos dele. Utilizando a você e a mim, utilizando pessoas, né, que podem sim fazer e realizar maravilhas através do poder de Deus nas nossas vidas. Bem, tendo passado para vocês aqui o significado então de maravilhas, eu gostaria de ler com você Evangelho de Marcos, capítulo 16, Evangelho de Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 16. Então, Evangelho de Marcos 16, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado isto, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Bem, estamos hoje então falando acerca das maravilhas que nós podemos realizar, que Deus pode realizar, melhor dizendo, se utilizando das pessoas, se utilizando de nós, se utilizando de servos dele. Né? E a gente vai ver inúmeros exemplos de pessoas que realizavam grandes sinais e prodígios, que faziam grandes maravilhas extraordinárias. Uma delas é Paulo. Nós vamos estudar um pouquinho sobre alguns feitos de Paulo hoje, alguns relatos de Paulo no livro de Atos. Mas a gente vai estar aqui compartilhando e aprendendo alguns passos para que, de fato, nós possamos viver também isso. Porque é muito maravilhoso a gente olhar na palavra, a gente ler na Bíblia relatos extraordinários de grandes feitos, de maravilhas realizadas pelos homens de Deus. Claro, Deus através deles, mas utilizando-se de pessoas. E muitas vezes nós não vemos isso acontecer no nosso dia a dia. Isso não é algo rotineiro nas nossas vidas, nas nossas igrejas, né? Não todas, mas não é uma coisa que a gente vive no cotidiano. E é algo que nós precisamos buscar, executar, realizar as maravilhas do Senhor. Porque é isso que vai fazer com que as pessoas se acheguem. É isso que vai fazer com que o nome do Senhor seja proclamado. É isso que vai fazer com que as pessoas creiam. É lógico, é necessário para quem vive, para quem já está dentro, crer para que as maravilhas aconteçam através da sua vida. Mas é necessário que nós manifestemos essas maravilhas para que outros possam crer também, para que outros possam ser salvos.
Bem, então eu separei aqui em 3 partes que a gente vai estar estudando hoje. A primeira delas, para que você possa viver as maravilhas, para que você possa executar as maravilhas de Deus através da sua vida, a primeira coisa que você tem que fazer é crer, né? E eu queria compartilhar com você, então, exatamente esse texto que a gente leu aqui, Marcos capítulo 16, onde ele diz, ó, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Em algumas versões já diz que está condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Esse texto é sempre muito importante, né? Que não são as pessoas que devem seguir os sinais, mas os sinais seguirão aos que crerem. A partir do momento que a pessoa crê, os sinais, no caso as maravilhas, vão seguir aqueles que creem no Senhor Jesus. Mas mais do que isso, a gente precisa de alguns passos. A gente precisa buscar mais em Deus para que de fato o Senhor comece a operar maravilhas através das nossas vidas. Né? E ele diz, ó, os sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Queridos, falando sobre isso, essa semana eu lembrei muito, né? A gente vem vivendo essa semana, eu especificamente, junto com alguns outros líderes de juventude do Rio de Janeiro, a gente está participou, hoje foi o encerramento, né, de um evento chamado Semana de Avivamento. Nós estamos vendo durante essa semana inteira cultos, pregações, falando sobre como buscarmos esse avivamento para as nossas vidas. E a gente vai estar vendo aqui, aproveitando, né, esse tempo que a gente viveu essa semana, eu vou estar aproveitando isso para a gente poder compartilhar de algumas coisas aqui. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui é que é necessário crer. A partir do momento que você crê, automaticamente os sinais devem te seguir. As maravilhas devem andar com você, porque a partir do momento que você crê, você recebe o dom do Espírito Santo em você. O Espírito Santo passa a habitar dentro de você. E a partir dali, agora você tem a possibilidade de discernir certas coisas, de realizar certas coisas que uma pessoa que não tem o Espírito Santo para ajudá-lo no discernimento não vai conseguir. Porém, a gente vai ver que existem outros passos. Por que eu estou te dizendo isso? Porque eu me lembro muito bem quando eu me converti, eu me lembro muito bem quando eu recebi a Cristo como Salvador da minha vida, mas eu me lembro que eu levei um tempo ainda para alcançar algumas coisas. Eu precisei buscar muito, eu ia muito aos cultos, né, durante a semana, visitava outras igrejas e tal. E eu comecei a experimentar algumas coisas maravilhosas na minha vida, né? Algumas visitações de Deus, algumas coisas extraordinárias que Deus realizou em mim, especificamente, tratando comigo, né? E depois disso, as coisas começaram a mudar na minha vida. Eu comecei a ter mais autonomia, eu comecei a ter mais intrepidez para poder falar, para poder pregar o evangelho para amigos. Então a gente precisa buscar um revestimento, né? E aí você vai ver a Bíblia nos ensinando a buscarmos esse revestimento no Espírito Santo. Isso não significa que a partir do momento que você recebe a Cristo, você não tenha que pregar, você não tenha que falar e você fique só aguardando o momento que você vai ser revestido. Não, mas você deve sim buscar se revestir do Espírito Santo, né, nas suas orações, na sua busca, nos seus cultos. Você precisa buscar esse revestimento. Então, o primeiro passo é você crer. A partir do momento que você crê e recebe o Espírito Santo em você, você já tem um diferencial para poder discernir certas coisas. Mas agora então você precisa dar outros passos. E aí um outro passo principal é você aprender a obedecer ao Senhor, porque a partir do momento que o Espírito Santo passa a habitar em você, você começa a discernir certas coisas que antes não discernia, e você vai conseguir distinguir, a maioria das vezes, quando há algo que está equivocado na sua vida, quando você está fazendo algo que não está em concordância com a palavra, você vai começar a ter mais sensibilidade. O Espírito Santo vai começar a ministrar em você algo que antes você não tinha na natureza, no natural, mas agora
com o Espírito Santo, você vai começar a ter um discernimento espiritual que você não tinha antes. E aí o que você precisa então fazer? Tentar sempre ouvir a voz do Espírito Santo que vai soar dentro de você. A gente sempre fala que é como se fosse um sininho, né? Que quando você vai fazer algo que não está de acordo com a palavra de Deus, ele toca e faz com que você pense, reflita e muitas vezes, na maioria das vezes, você vai estar sensível para não realizar aquilo que não está de acordo com a palavra do Senhor. Você vai ter uma sensibilidade espiritual que antes você não tinha. Mas para que você possa realizar outras coisas, para que você possa fazer sinais, maravilhas, para que você possa, de fato, seguir aquilo que a gente acabou de ler em Marcos 16, né, e colocar as mãos sobre coisas mortíferas e nada te acontecer, e botar a mão sobre os enfermos e os enfermos serem curados. Né? Para você ganhar essa autoridade, você precisa, então, obedecer os princípios, o que o Espírito Santo está sinalizando a você, esperar e buscar no Senhor o revestimento com o Espírito Santo, revestimento de poder na sua vida, para que você possa então ter mais ousadia e pregar o Evangelho e ganhar almas para Cristo. Falamos sobre isso no vídeo anterior, onde tratamos sobre a questão do avivamento, quando Pedro, logo depois ali do Pentecoste, no capítulo 2 de Atos, que a gente vai até ler alguns versículos hoje também, ele começa a pregar, começa a ministrar, e olha que ele já vinha seguindo a Cristo, mas até então ele era um discípulo, ele falava, quando ele andava junto com Jesus, quando ele estava sozinho também, ele falava, ele já fazia determinadas coisas, mas a gente vai ver que as maravilhas, os sinais, né, grandiosos, extraordinários, eles vão começar a acontecer a partir do Pentecoste, quando Pedro, de fato, é revestido, juntamente com aqueles outros discípulos que estavam reunidos, ele é revestido do Espírito Santo e ele começa, então, a pregar o Evangelho, ganha primeiramente 3.000 homens, sem contar mulheres e crianças, depois na sua segunda pregação, 5.000 homens, né, sem contar mulheres e crianças. Então, assim, o revestimento vai te trazer uma autoridade através do Espírito Santo para que você possa realizar coisas maiores, coisas extraordinárias, coisas maravilhosas. Então, é nisso que a gente vai se ater. Primeiro, creia. Depois, obedeça ao Espírito Santo na busca, né? A gente vai ler aqui agora, capítulo 1 de Atos. Quero compartilhar com você. Atos, capítulo 1. A gente vai ler alguns versículos. Diz assim, a partir do versículo 1. Atos, capítulo 1, versículo 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois destes dias, aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Veja bem, o Senhor determinou que os discípulos permanecessem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder, até que do alto eles recebessem a virtude do Espírito Santo. Então é importante a gente crer, primeiramente, para que o Espírito Santo passe a habitar em nós. Depois é necessário que a gente obedeça a voz do Espírito Santo que está em nós, para que a gente possa buscar o revestimento, para então estarmos prontos a realizarmos maravilhas, a colocarmos as mãos sobre os enfermos. Então é necessário uma busca, é necessário uma continuação, é um processo contínuo. Você crê, recebe o dom do Espírito Santo e você continua nessa excelência, nessa busca excelente,
pelo revestimento de poder na sua vida, pela renovação através do Espírito Santo, para que você possa receber a autoridade para curar os enfermos, para pregar o Evangelho e almas serem convertidas, para você seguir fazendo a obra do Senhor, operando os grandes sinais e maravilhas, utilizando-se então do Espírito Santo através da sua vida. Próximo ponto, né? Vou ler com vocês ainda aqui, capítulo 2 de Atos, versículo 7. Então, mais um livro aí para frente, né? Mais uma página para frente. Capítulo 2 de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 7. Diz assim a palavra: E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfia, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: Que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: Estão cheios de mosto. Uma das coisas que você vai precisar fazer então, queridos, é perseverar. E por que perseverar? Porque assim como terão pessoas que vão simpatizar com a sua pregação, que vão simpatizar com aquilo que Deus está fazendo através de você, que vão ver até os sinais, porque olha só o que aconteceu aqui. Tinha acabado de ocorrer o Pentecostes, aqueles homens tinham acabado de ser cheios do poder de Deus, e eles começaram a falar em outras línguas, né? E olha que milagre já acontecendo. Eles começam a pasmar, aquelas pessoas que estavam ali, ou alguns deles, uma boa parte, né, ficaram espantados, maravilhados, exatamente o que a gente está falando aqui hoje, estudando aqui hoje, ficaram maravilhados pelo fato daqueles homens serem todos galileus, ou seja, da região da Galileia, todos serem judeus, ou seja, todos eles falavam uma única língua, porém aqueles homens conseguiam, olha que coisa maravilhosa, eles falavam em outras línguas, e aqueles homens conseguiam entender, compreender na sua própria língua. Olha o primeiro milagre. Como eles ficaram espantados. Como assim? Eles não são todos galileus? Não falam todos a mesma língua? Como nós estamos ouvindo na nossa própria língua o que eles estão dizendo? Coisa maravilhosa. Milagre de Deus já no primeiro instante que eles foram revestidos do Espírito Santo. Então você precisa perseverar. E você vai ver, né, no último versículo que nós lemos, versículo 13, que outros, zombando, diziam: Estão cheios de mosto. Muitas pessoas não vão entender os sinais, os prodígios, os milagres que Deus vai realizar através de você. Você vai precisar, então, querido, perseverar. Perseverar no Senhor, perseverar no Espírito Santo e continuar. Jamais pensar em voltar atrás, jamais pensar em desistir. Vamos ler outro texto no livro de Atos também, no capítulo 19. Esse texto é lindo, é maravilhoso. Capítulo 19 de Atos, diz assim a palavra: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles lhes disseram: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E Paulo, impondo-lhe as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Aqueles homens, a partir do momento em que Paulo impôs as mãos sobre eles, né, e orou para que eles fossem revestidos do Espírito Santo, para que eles fossem batizados com o Espírito Santo, eles receberam o Espírito Santo e logo, imediatamente,
começou a aparecer os sinais. Falavam em línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 homens, olha só, mais 12 discípulos que foram ali revestidos do Espírito Santo, revestidos de poder, para que eles pudessem então começar a pregar e a fazer sinais e maravilhas. E entrando na sinagoga, Paulo ainda, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. Mas, como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, o caminho aqui, quando fala, querido, falando mal dos cristãos, tá? Porque era um dos nomes atribuídos aos cristãos da época, eles eram chamados de o caminho, por causa de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E eles falavam muito sobre isso, que Jesus era o caminho, então, e além disso, tinha uma conotação pelo fato deles viverem andando, pregando o evangelho pelos caminhos. E eram conhecidos, então, como o caminho. Então, o que acontece? Eles, Paulo ali pregando, falando, disputando com aqueles homens na sinagoga, alguns deles endureceram seu coração, não obedeceram, começaram a falar mal perante todos que estavam ali, Porque Paulo fez o quê? Quando a gente não é bem recebido num lugar, Jesus deixou esse ensinamento para os discípulos, Eles falaram, Jesus orientou a eles, olha, vocês vão sair pregando, vocês vão entrar nas cidades, vocês vão entrar nas casas, e aonde vocês forem recebidos, vocês vão ficar ali, vocês vão falar da minha palavra, vocês vão pregar o meu evangelho. Mas quando não vos receberem, vocês saiam daquela cidade e sacudam o pó, a poeira dos seus pés, porque vocês não foram bem recebidos, então saiam daquela cidade. Então, onde você não é bem recebido, onde você não tem crédito, onde as pessoas não te dão crédito, o que você faz? Você sai. O que Paulo fez? Quando ele viu que começaram a falar mal dele, falar mal da pregação dele, o que ele fez? Ele se afastou. Então, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Olha que coisa tremenda e maravilhosa. Paulo era um homem de Deus de fato. Ele perseverou, pregou o evangelho, mesmo muitas vezes não sendo bem recebido nas cidades, não desistiu. Então, você, para operar maravilhas, para que Deus faça maravilhas através da sua vida, você não pode desistir com qualquer probleminha que surgir. Você não vai ser muito bem entendido em alguns momentos, as pessoas vão zombar de você, vão falar que você é bitolado, que você é louco, E a palavra de Deus vai dizer que a pregação do evangelho para alguns é loucura, mas para nós que cremos é o poder de Deus. Porém, muitas vezes, a gente pensa em voltar atrás, a gente se sente retraído, a gente se sente desconfortável quando nós não somos muito bem compreendidos. Mas a palavra do Senhor Jesus está dizendo que você precisa crer para receber o Espírito Santo na sua vida. Você precisa obedecer para que o revestimento venha sobre a sua vida. Obedeça os sinais do Espírito Santo que está em você. E por fim, você precisa perseverar. Mesmo quando você não for compreendido, mesmo quando as pessoas não entenderem o que Deus está falando através de você, você não desista. Persevere. E Deus vai operar sinais e maravilhas através de você. Olha que coisa maravilhosa. Paulo, então, Deus fazia maravilhas através da vida de Paulo, extraordinárias. O versículo 12 do capítulo 19, ele diz, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo. As pessoas iam até Paulo para pedir seus lenços e seus aventais, para levar, para que os enfermos pudessem tocar naquele lenço de Paulo, naqueles aventais de Paulo, e elas fossem curadas. Pessoas que estavam possuídas por entidades malignas, ao tocar nos lenços e nos aventais de Paulo, eram libertas.
Querido, eu quero te motivar, sabe? Se você algum dia já viveu essas coisas, se algum dia Deus já operou milagres na tua vida, se algum dia você creu, obedeceu, recebeu, eu quero te motivar a perseverar, a continuar. Talvez você, com o passar dos anos, tenha deixado de realizar certas coisas. Eu falo por mim, sabe? Esses dias eu estava pensando e me lembrando de alguns fatos, de algumas coisas que aconteceram comigo nos primeiros anos de conversão, né? Não sei, talvez nos 5, 6 primeiros anos da minha conversão. Eu me lembro uma vez, vou contar para vocês um testemunho aqui, que eu estava na igreja, na escola bíblica pela manhã, e eu tinha uma família, não tenho, né? Tenho uma família que eu sempre tive um carinho muito grande por eles. Eles tinham uma menina que hoje já é uma mulher, se eu não me engano já até casou, mas eles tinham sido meus vizinhos, tinham se mudado, e a menininha, ela gostava muito, mas gostava demais de mim, né? Era uma criança, ela gostava demais de estar comigo, e eu tinha um carinho muito grande por ela. E aí um certo dia, acabou a escola bíblica, eu entrei em contato com ele por acaso, e aí perguntei como é que estavam as coisas, e ele disse pra mim: poxa, cara, tô um pouco triste aqui, tô chateada, a Mayara tá com febre, minha filha tá doente e tal. Aí naquela mesma hora eu senti de Deus, sabe? Eu falei assim, eu vou passar aí e vou orar por ela. E assim foi feito. Terminando ali a EBD, eu fui, né, na casa do sogro dele, aonde eles estavam, e ela estava deitadinha na cama, toda jururu, sabe? E eu fui lá, eu conversei com ela e perguntei para ela: você acredita que Jesus pode curar você, que você pode melhorar? E ela: acredito. Uma criança, lógico, né? Ela disse: acredito. Eu falei: então feche os seus olhinhos, que o tio vai orar por você. E ali eu orei por ela, com muita veemência, orei, sabe? E eu profetizei cura na vida daquela criança. E eu falei para o pai dela, assim que terminou a oração, eu me despedi deles e vim para minha casa, fui para minha casa na época, na casa da minha mãe, e eu falei para ele assim: olha, eu vou sair daqui agora, e quando eu chegar na minha casa, eu vou entrar em contato com você e você vai me dizer como ela está, porque eu profetizei cura na vida dela e ela vai ficar curada. E aí, queridos, foi o tempo de eu vir, eu vim caminhando, durou uns 25 minutos mais ou menos o percurso. Quando eu cheguei em casa, eu peguei o telefone, liguei para ele e perguntei: meu amigo, e aí? Como estão as coisas? E ele me disse: cara, ela tá brincando já, a febre foi embora e ela tá super animada aqui, brincando à vontade. Eu falei: glória a Deus. Glória a Deus, porque foi Ele quem me impulsionou a ir até lá, foi Ele quem me orientou a ir até lá, foi Ele quem me usou para poder, através da minha vida, curar a vida daquela menina, daquela criança. Então, querido, eu quero te estimular, eu quero te incentivar a buscar isso, a buscar realizar maravilhas, para você viver essas maravilhas na sua vida, para que Deus possa operar através de você. Você só precisa fazer isso. Você precisa crer, primeiramente, no Senhor Jesus, para que o Espírito Santo habite em você. E você já crê, né? Porque você que está me visitando aqui pela primeira vez, se não crê ainda, passe a crer. Mas a grande maioria das pessoas que assistem os nossos vídeos já são convertidos e são servos do Senhor, né? Os meus irmãos que fazem parte da classe na Escola Bíblica Dominical, você que já é cristão, sabe? Que já crê, que o Espírito Santo de Deus já habita em você, passe agora a obedecer à orientação desse Espírito. Busque incessantemente pelo revestimento de poder na sua vida, pelo renovo através do Espírito Santo na sua vida, para que você possa começar a pregar com intrepidez. Mesmo que venham as adversidades, mesmo que as pessoas digam: isso não vai dar em nada, você não vai a lugar nenhum, isso aí é fogo de palha, isso não vai acontecer. Você pensa que Deus pode te usar, que Deus vai te usar, porque Ele quer te usar. Você é um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. É Ele que opera tudo através de nós, através de todos. Amém? Né? Assim como Ele fazia com Apolo, assim como Ele fazia com Paulo, assim como Ele fazia com Pedro, Ele quer fazer com você. Então, persevere, continue buscando ao Senhor, se revista do Espírito Santo e viva as maravilhas de Deus na sua vida e
através da sua vida, propague as maravilhas aos demais. Pregue o Evangelho, ganhe almas para Jesus e que Deus te abençoe. Isso eu queria compartilhar com você hoje, que Deus te abençoe, que o Senhor te revista do poder dele, para que você possa pregar o seu Evangelho genuinamente e pessoas venham a se converter. Porque um dos principais frutos da pregação do Evangelho, através do Espírito Santo, é a conversão, porque o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas para que isso aconteça, é necessário que você e eu preguemos o Evangelho. E para pregarmos o Evangelho, precisamos estar revestidos do Espírito Santo para falarmos com intrepidez, para falarmos com ousadia e vermos os milagres acontecerem na nossa vida, através da nossa vida e na vida das pessoas. Deus te abençoe. Mais uma vez eu te peço, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, para que Deus possa abençoar outras vidas, outros irmãos e que nós possamos ganhar mais almas para Jesus, porque o Senhor ama as almas e nós também devemos amar. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, fique com Deus e muito obrigado por esse tempo aqui comigo. Um abraço forte, fiquem na paz do Senhor Jesus.